Fala, galera! A professora Tabita aqui para a gente estar dando continuidade. E o professor? Silvio Santos aqui com vocês também para a gente dar a revisão, né, da aula 45, que agora vai ser a 45.2, na qual nós falamos sobre o quê? Falamos sobre tecido nervoso, ou seja, o sistema nervoso, né? Esse sistema aí que nós temos que faz a gente perceber as sensações, né, que o ambiente nos traz. Então é através do tecido nervoso que a gente consegue sentir, sei lá, emoções, o cheiro das coisas, a dor que a gente sente no organismo, tá bom? Então, mais um tecido aí para você, tecido nervoso. Vamos lá, joga na tela, foi o que nós vimos só uma durante essa aula, né, professor? Exatamente. Porque a gente já explanou isso na aula. Partes principais, né? Então, o tecido nervoso, tá? Ele tem sua origem ectodérmica e desempenha o que? A função de receber informações, como eu falei ainda há pouco, né, do meio interno e externo, processando e encaminhando suas respostas aos órgãos glandulares, né, as glândulas, enfim, tá bom? Então, a principal célula desse tecido é o neurônio, que é essa célulazinha aqui que nós vimos durante a aula, tá bom? Ele parece aí uma arvorezinha com galhos secos, mas essa célula ela é a principal responsável pela transmissão dos nossos impulsos nervosos. Ou seja, quando você tem a vontade de mexer um membro, né, é através de células como essa que esse estímulo vai chegar no local da realização do movimento. Então aqui nós temos, nessa região do neurônio, nós temos os dendritos, temos o corpo celular. Já saindo, né, dessa porção aqui, digamos, da cabeça do neurônio, do corpo celular, temos o axônio, que é essa parte que passa por dentro da bainha de mielina, e esses espaços que existem entre as bainhas de mielina, entre uma e outra, né, ficam os nodos de Ranvier, tá bom? E os terminais axônios aqui que vão entrar em contato com outro corpo celular através dos dendritos lá, tá? E promover as sinapses ali, que são aquelas transmissões que a gente falou que não tem um contato total, tá bom? Então, temos aí também células da glia que vão promover como se fosse uma manutenção, né, da integridade ali dos neurônios, para que esses impulsos que passam por eles sejam transmitidos com competência. Até nós falamos sobre o astrócito, né, professora, ontem. Sim. Ele parece um ETzinho do olho só, que a professora falou, né? Então essas células são importantes também você decorar o nome, saber as funções dela. Só lembrando rapidinho, prof, volta ali, que tanto os oligodendrócitos quanto as células de Schirban, elas formam a bainha de mielina, tá? Sendo que na bainha de mielina, nas células de Schirban, elas vão formar a bainha de mielina dos neurônios que vão estar no sistema nervoso periférico, tá? E as células do oligodendrócitos vão estar nos neurônios do sistema nervoso central. Tudo bem? Só para não esquecer aí, porque elas têm a mesma função, só que elas estão ali em locais diferentes no corpo. Exatamente. E transmissão do impulso nervoso, mais uma vez aqui temos a direção do impulso aqui sendo destacada, né, nesse desenho, e reforçando aqui a estrutura dos neurônios, dendritos, corpo celular, axônio, bainha axonial e os corpúsculos, como é que é o... Terminais dos axônios, exatamente. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, a nossa revisão, a nossa aula, aliás, falou sobre essas estruturas. Esperamos aí que você... Não é tanta coisa assim o sistema nervoso, apesar dele ter uma importância muito grande, mas suave, não é tão complexo de se entender. Agora, é claro, se você for se especializar na situação, aí o bicho pega bem mais, né? Tá bom, pessoal? Então, vamos lá para a nossa atividade. Esperamos que você tenha conseguido aí desenvolver bem. Rapidinho. Vai ser rapidinho, vamos lá. Esse é o momento, né, professor? Voltamos. Vai lá, prof. Esse é o momento, tá, como a professora tinha falado, esse é o momento que a gente vai agora, né, ver como foi o seu conhecimento dentro desse assunto,
Claro, nós não vamos ficar expandindo sobre... E também é importante falar que sistema nervoso não é também só isso que a gente falou, né? É como eu falei, se você for se aprofundar mesmo, tem muito mais complexidade do que a gente viu. Mas a termo de nível médio, então, a gente está aqui falando com vocês sobre as principais estruturas e as funções, né, desse tecido aí tão importante para a gente, tá bom? Vamos lá, jogou na tela. Questão de número 1, vamos lá. Lembrando que biologia... é a melhor disciplina. Exatamente. É o spoiler aqui para a prova de matemática que surgiu no recinto. Questão 1. Bora. Né? Para que ocorra a propagação de um impulso nervoso, é de extrema importância que haja conexões entre neurônios. Esses locais, denominados de sinapse, apesar de não serem áreas de contato direto, permitem a passagem do impulso em virtude da liberação de neurotransmissores. Entre as alternativas a seguir, marque aquela em que o impulso nervoso se inicia. Aí nós temos aí na letra A, sinapse, letra B, bainha de mielina, letra C, dendritos, D, axônio e E, terminal axônio. Então a gente viu ainda há pouco na nossa revisão, a gente finalizou a revisão com uma figura do neurônio e o sentido, né, de onde começa e para onde vai esse impulso. Então tem uma região nos neurônios que ela recebe, é como se fosse dali que começasse. Tenta fazer só o axônio aí, prof, para eles relembrarem. Oi? Tenta fazer só o axônio aí com a bainha. Eita, botei o professor agora. Ah, ladrão. Ah, ladrão. Vamos fazer aqui um eita, neurônio lindo, gente. Né? Olha o Sâmio. Aí. Aqui seria a bainha de mielina, tá, pessoal? Agora tu bota ele pra cima para poder fazer o outro corpo celular para mostrar para eles onde vai acontecer esse evento. É isso que eu queria, professor? Isso aqui é o neurônio. Se abaixa agora, Sâmio. Então é nessa região aqui, pessoal, o sentido é esse, né? Digamos aqui da esquerda para a direita. E essas regiões são as regiões que recebem o estímulo que vem de outro neurônio, tá bom? Então é nessa região que é a região, digamos, receptora. E qual é o nome dessa estrutura? É isso que, resumindo, essa questão está perguntando. Então esse corpo celular que o professor está mostrando, deixa eu fazer aqui de azulzinho, ele vai receber o outro, né, axônio aqui com a bainha de mielina também, aí onde tem as terminações, né, do axônio. Então, a partir dessa região, que é de um outro neurônio, você vai ter a emissão dos neurotransmissores de um axônio. Vou colocar aqui, como se fosse o neurônio 1, e esse aqui, o neurônio 2, tá? Então, o axônio, o neurônio 1, essa região vai receber o impulso, vai, através dos neurotransmissores, transmitir para que esses dendritos desse outro corpo celular, desse outro neurônio, do neurônio 2, receba essas informações. Então, o que ele está querendo na questão? Qual é o nome dessa comunicação aqui? Porque eles não se tocam, tá? Exatamente. Eles não se tocam. Então, qual é o nome dessa região? Então, aqui é importante vocês entenderem aqui, pessoal. Ele não quer saber o nome do processo, ele quer saber qual é a estrutura que recebe, né? Nessa situação aqui, ó, permite a passagem do impulso em virtude da liberação de neurotransmissores. Entre as alternativas a seguir, marque aquela em que o impulso nervoso se inicia. O impulso, exatamente. Prof, é a professora estava levando para o outro lado aqui. Isso é verdade. Mas, enfim, então o evento em si é a sinapse que a professora desenhou aqui, mas não é isso. A sinapse é o momento em que eles se aproximam, né, e os neurotransmissores passam de um neurônio para o outro. Tá bom? Então, essa é a sinapse. Mas aonde que essa sinapse vai acontecer? Ela vai acontecer entre os terminais do axônio de um e os dendritos do outro. Então, ela termina nos terminais axônios de um e inicia nos dendritos do outro. Então, olha, eu nunca tinha escrito com essa letra verde aqui. Legal, né? Legal. Uma descoberta. Letra C, de casa. Então, dendritos, que ficam ali anexos ao corpo celular. Beleza, pessoal? Questão número 1, letra C. De quê? De companheiros.
Me pegou. Questão de número 2 diz o seguinte, galera. Quando se estuda o tecido nervoso, é frequente que se mencione o nódulo de Ranvier, que vem a ser, letra A região entre os dendritos e o axônio. Aí tem que fazer uma correçãozinha realmente, né? Porque eu tava nessa dúvida. Lá tava dendritos, né? E são os dendritos. Ah, beleza. Só corrigiu. Aí é uma questãozinha. Enfim. Aí B, região constituída por células do sistema nervoso periférico. A, C, célula que vai circundar o axônio de determinados neurônios. Letra D, região do neurônio que vai impedir a condução, olha já, impedir a condução do impulso nervoso. E letra E, região não mielinizada. Quase não sai. Região não mielinizada do axônio. Ainda há pouco, lá vai eu desenhar o axônio de novo. O neurônio de novo aqui, né? Para mostrar para vocês o axônio. E aqui nós temos a bainha de mielina, que é como se fosse o fiozinho lá, né? A capa do fio, né? Tá bom, pessoal? Existem essas regiões aqui, ó, entre uma bainha e outra, tá? Você percebe que ela tem um breve espaço, digamos assim, desmielinizada, né? Ou não mielinizada. E essa estrutura, essa regiãozinha, ela tem um nome, né, que chama nódulo de Ranvier. Então seria exatamente, como eu acabei de falar, é uma região não mielinizada, tá bom? Então a letra E de escola, região... E de espertos, também, espetaculares. Né? E de Enem. Também, né? Então região não mielinizada do axônio. Não esqueça, tá, pessoal? Nódulo de Ranvier. O impulso nervoso que o professor está falando, ele vai fazer aqueles... Eita, deixa eu pegar outra cor. Agora eu vou olhar de roxo pro fora. Ele recebeu aqui, né, os neurotransmissores, os detritos receberam, passou pro corpo celular, e aí ele vai fazendo assim, ó, vum, 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 justamente nessas regiões não mielinizadas, que são um espaço, né, chamado de nódulo de Ranvier, onde você acelera, né? Então você tem um processo de aceleramento desses impulsos nervosos, que já é rápido, né, professor? É instantâneo, ligeiro, mas esse nódulo de Ranvier, eles realmente agilizam muito mais esse processo. Exatamente. Questão número 3. O tecido nervoso é fundamental para o funcionamento do nosso corpo. Sem ele, não seríamos capazes de responder aos estímulos do meio, raciocinar e nem mesmo de nos locomover. A respeito desse tecido, marque a alternativa correta. A. O tecido é encontrado nos órgãos do sistema nervoso periférico, como o cérebro e a medula espinhal. B. O tecido nervoso é formado exclusivamente por neurônios, células responsáveis por transmitir os impulsos nervosos. C. Dendrito é a extremidade terminal do axônio. D. O tecido recebe informações do meio externo e interno, processando-as e enviando aos órgãos e glândulas. Letra E. Astrócitos, micróglia, mastócitos e leucócitos são células deste tecido. Agora, pessoal, então aqui tem uma aqui de cara, né? Por exemplo, a letra B. Ele fala assim, o tecido exclusivamente por neurônios, a gente sabe que existe lá, né, a bainha de mielina. Só de você já ter essa outra estrutura, então já sabe que não é exclusivamente pelos neurônios. Então, por quê? Porque a gente tem as células... Guia, né? Exatamente. Então a letra B já não seria. Outra também que já dá para descartar, até porque ela é meio absurda, é a letra E. Né? Astrócitos, a micróglia está indo no rumo, mas quando fala mastócito, leucócito, aí pronto, aí já lascou tudo, né? Bagunçou toda a situação. E aí, professora, tu circulou aí alguma coisa? Sim, a gente colocou aqui, ó, sistema nervoso periférico. Sistema nervoso periférico não tem nada a ver com o encéfalo, ou o cérebro e a medula espinhal. Isso faz parte do sistema nervoso central, né? Então A, B e E já não são, né? Então,
outra coisa aí, né? C, dendrito é a extremidade do axônio. O professor desenhou várias vezes aqui para vocês. A gente tem o corpo celular, né? Como se fosse um solzinho. Aí você tem os dendritos. E aí você vai ter o axônio, que tem a bainha de mielina revestindo. E tem as terminações do axônio, né? Exatamente. Então, dendritos não é terminação do axônio. Eles são a parte inicial aí presente no corpo celular. Exatamente. Então, logo, sobra o quê? A letra D, né? O que está correto nessas afirmativas? É dizer que o tecido nervoso, no caso, né, recebe informações do meio externo e interno, processando-as e enviando aos órgãos e glândulas, tá bom? Como, por exemplo, sei lá, eu estou indo numa trilha e eu vejo uma onça, né? Aquele estímulo... Te abraça com ela. Deus o livre. Aquele estímulo externo vai fazer eu tomar alguma atitude. Então, meu corpo vai mandar informações para o meu organismo tomar uma atitude que, no caso, é, obviamente... Só não pode correr e não pode também desmaiar, porque aí tu vai virar uma presa fácil. O que é que tu faz então, professor? Mais difícil é ficar parado, né, professor? Usando se a subir técnica. na árvore, ela sobe. Se jogar na água, ela também vai nadar. E agora, hein? É complicado. O professor desenrola agora essa onça. Letra D de dado, beleza? É isso. Questão 4. Brincadeiras à parte. Quais são as 3 partes básicas tá fácil, hein? de um neurônio? Descreva as funções de cada uma, tá? Bom, essa aqui não tem muito o que a gente, né, assim, ficar explicando, é bom, a gente já vai direto para a resposta com você. Corpo celular é a parte onde ficam o núcleo e diversas organelas, como mitocôndrias, né, que são ali responsáveis na produção de energia, para o funcionamento correto da célula. Então, esse é o corpo celular, tá? É aquela parte, digamos, principal ali do neurônio. Frigideira. Exatamente. Aí eu vou fazer os dendritos. Dendritos são várias pequenas ramificações. Dendritos, né? São várias pequenas ramificações que saem do corpo celular e funcionam como antenas para captar, tá bom? Então, é nele, né, com a região terminal do axônio do outro neurônio, onde ocorre aquela famosa transmissão, né, passagem dos neurotransmissores entre os neurônios, que é a sinapse, tá bom? Para captar sinais elétricos e retransmiti-los através do axônio. Beleza. E o próprio axônio é uma grande extensão, né, do corpo celular, que se conecta a outros neurônios ou a células de outros tecidos, como músculos, glândulas e etc. Beleza, pessoal? Então, essas são as partes principais aí do neurônio. Célula, questão 5. A figura a seguir apresenta um neurônio, uma célula típica do tecido nervoso, e os pontos de 1 a 6 indicam partes dessa célula, tá bom? Então, marque a alternativa que indica corretamente o nome dessas partes. Então, aqui a gente vai ter os dendritos, vamos ter o corpo celular, vamos ter o núcleo, vamos ter a bainha de mielina, vamos ter os nódulos de Ranvier, né? E aqui o axônio. Beleza, pessoal? Então, você sabendo dessas estruturas, você vai marcar aqui que vai estar com essa composição, né? Como não está na mesma imagem, né? Mas eu marquei lá dendritos, corpo celular, 3 está o núcleo aqui, ó. 3 está o núcleo, 4, bainha de mielina, coloquei aqui, 5, nódulo de Ranvier, tá aqui, tá? E 6, o axônio, tá aqui, ó, as iniciais, tá? Eu coloquei as iniciais de cada uma, tá bom, pessoal? Então, aqui na questão número 5, é isso? Questão número 5, você marca... Frisando essa parte aí que você tá falando, que tá correta, dendritos mesmo. E a prof que tá colocando um T a mais. Dendritos. Tá bom. Dendritos. Com D de dado. Com D de, dendritos com D, a letra D é a letra teve hora correta. que pareceu com T ali, né? Aí eu fiquei... Tá certo. Então, pessoal, essa foi nossa atividade, essa foi a aula 45.
Nos resta aí a aula 46. Já. Aí já vem revisão e depois... E aí é nóis. recuperação. 46 é a última, né, prof? É, aí o resto é E aí revisão, já é, ó, tá? pauleira nas Peia. avaliações. Tá beleza, Se pessoal? aguarda, viu? Vamos lá. Tchau. Tchau.